Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar de um assunto que eu considero talvez o mais importante quando se trata de Bootstrap, que é o Bootstrap Grid System, porque é esse sistema de grade que nos ajuda a construir layouts responsivos para nossos sites e aplicação web. Então vamos lá ver como é que a gente utiliza isso. Então, inicialmente, o Bootstrap Grid System ele é baseado em 4 conceitos chaves. Primeiro conceito, container, onde vai estar contido o conteúdo do nosso site. Depois temos a própria grid, que é dividida em 12 colunas. Em seguida, o conceito de colunas, que vão ocupar o espaço dessas 12 colunas de maneira diferente. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho uma linha ocupando as 12 colunas, e na linha de baixo eu tenho duas células, mas na verdade a gente chama de coluna aqui, uma ocupando 4, 5 colunas e a outra ocupando o restante. E, por fim, a gente tem breakpoints, que não é tão fácil de mostrar aqui, mas eu vou falar como é que eles funcionam. O importante é que, ao aliar todos esses conceitos, todos esses caras, eu consigo construir layouts responsivos. Por exemplo, eu posso adaptar essa interface para um dispositivo small, com breakpoint SM, e dessa forma, veja que eu mudei um pouco o layout. Ao invés de ter duas linhas, eu passei a ter 3. E as colunas, cada uma passaram a ocupar a largura inteira. Porém, isso pode mudar quando eu for para um dispositivo médio. E essa estrutura pode se manter num large ou num extra large. Então, a gente vai ver como é que a gente combina containers com a grid, com colunas e breakpoints para construir layouts responsivos. Mas primeiro a gente precisa conhecer um pouco mais desses caras. E vamos começar falando sobre breakpoints, que são blocos de construções para criar layouts responsivos quando aliado com media queries baseado na largura mínima. Então, eles nada mais são do que larguras customizáveis que vão ser utilizadas de acordo com o dispositivo com a viewport que está carregando o conteúdo da sua aplicação. E dentre esses blocos de construção, nós temos o extra small, o medium, o large, o extra large e o extra large. Vamos ver aqui agora quais são as dimensões consideradas no Bootstrap. Então, ele considera que um dispositivo é extra small quando a largura é menor do que 576 pixels. E nesse caso, você não precisa se referir via classe CSS a esse tipo de dispositivo. Se você não fala, ele é extra small. Para você focar especificamente no dispositivo small, você usa a classe SM e são dispositivos maiores que 576 pixels, porém menores do que 768. Porque nesse caso, os dispositivos que têm mais ou têm 768 ou mais pixels de largura, eles são considerados médio. E assim por diante, o large é maior do que 992, maior ou igual, o extra large maior ou igual a 1200 pixels e o extra large maior ou igual a 1400 pixels. São esses breakpoints, a gente pode combinar, vamos ver como é que a gente utiliza eles ao longo desse vídeo. Então, a gente já viu o breakpoint, agora a gente passa a ver os containers, que são blocos de construção fundamentais, pois são eles que são preenchidos e que alinham o conteúdo do nosso site de acordo com o dispositivo ou janela de visualização. E mais, eles são obrigatórios. Se você quiser usar o Grid System, você tem que ter um container. Existem três containers, basicamente, mas um deles é a combinação, é uma variação de um dos dois. Então, você tem o container padrão, que é você usar a classe css.container, que ele vai configurar a largura máxima de acordo com o breakpoint que você especificou, certo? De acordo com a media query, na verdade, e o breakpoint determinado a partir da media query. Ou você pode usar o container fluid, que nesse caso vai sempre ocupar 100% da largura. E como eu falei, tem um terceiro que nada mais é que uma variação do segundo. Se você usar ponto .container traço hífen, o breakpoint, ele vai ocupar 100% da largura até o breakpoint anterior. Eu vou mostrar uma tabela aqui para vocês entenderem melhor como isso funciona. Então aqui nós temos todos os tipos de container. Então suponha que você tem uma div lá com a classe container e seu dispositivo é extra small, 100% da largura vai ser ocupado. Mas se seu dispositivo foi classificado como small, ele vai ocupar 540, ou seja, vai sobrar aí
36 pixels vai estar centralizado, 18 pixels de cada lado vazio. Se for um médio, 720 pixels, se for large, 960 e assim por diante. Se eu criar um container e especificar o breakpoint small, o que acontece? Até o tamanho anterior small é ocupado como 100%, e nesse caso é igual ao container. Se eu digo que é um container hífen médio, os extra small e small vão ocupar 100%. E assim por diante, até chegar no container fluido, que ocupa 100%. Aí você pode pensar, professor, mas essas larguras são fixas, não dá para mudar? Dá para mudar, mas nesse caso você tem que baixar o código-fonte do Bootstrap e alterar as variáveis que representam esse breakpoint. Se você achar que é necessário, dá para fazer. Em geral, a gente utiliza do jeito que está. E na disciplina nós vamos usar desse jeito, que a gente não vai precisar de nada mais complexo que isso. Tá. Então, agora que a gente tem uma ideia de como funciona o container e os breakpoints, vamos falar do grid, que é nada mais é do que um Mobile First Flexbox, poderosíssimo e que contém 12 colunas e que dá, obviamente, o suporte aos 6 breakpoints que a gente tem. Então, na hora de usar essa grid, o nome não é à toa, a gente baseia-se em linhas e colunas, mas lembre-se que as colunas que nós vamos definir, elas têm sempre que somar 12, porque são as 12 colunas disponíveis que tem no sistema de grid. Então, aqui a gente tem um exemplo, para a gente ver melhor como é que funciona. Então, veja aqui que eu já tenho uma div container, contendo todo o conteúdo, e veja logo ali que eu tenho uma div row, e dentro da row eu defino as colunas. Nesse caso, eu defini duas colunas, só coloquei a classe call. Então, basicamente, são duas colunas de tamanho igual. E como ele tem 12 colunas, cada um vai ocupar 6, certo? O exemplo mais simples, independente do tamanho do dispositivo, essas duas colunas, cada um vai ocupar 6 e elas vão estar na mesma linha. Na classe de baixo, na linha de baixo, veja que eu especifiquei call hífen 8 na primeira coluna e na outra 4. O que isso quer dizer é que eu vou ter duas colunas na linha, já que a soma dá 12, e que a primeira coluna vai ocupar 8, enquanto a segunda vai ocupar 4. Ou seja, uma vai ocupar 2/3 da tela e a outra vai ocupar o 1/3 restante, mas ambas vão ficar na mesma linha. Agora um exemplo mais complexo que envolve o uso de breakpoint. Então veja que a primeira coluna ele só especifica o breakpoint medium. Então o que quer dizer? Que anterior a medium ele vai ocupar a coluna inteira, já que eu não a linha inteira, já que eu não determinei o tamanho. Então é como se tivesse um call 12. Porém, de dispositivos médio em diante, ele vai ocupar 8 das 12 colunas. Quando você olha para a coluna de baixo, o que é que eu tenho lá? Eu tenho um call 6 que diz ela vai ocupar metade da tela. Então, quando é um dispositivo metade da tela, mas veja que tem um call MD4. Então, assim, quando for um dispositivo médio, essas duas colunas vão ficar na mesma linha, porque a primeira ocupa 8, a segunda ocupa 4, ou seja, a primeira ocupa 2/3 e a primeira 1/3. De médio para frente. Menos que isso acontece. A primeira eu não defini o tamanho, então ela vai ocupar a linha inteira. E a segunda vai ocupar metade da tela. O que acontece então? Que eu vou ter, na verdade, duas linhas. Ou seja, esse layout aí, em dispositivos médios e maiores, só tem uma linha. E, na verdade, quando tem dispositivo small ou extra small, na verdade eu vou ter um layout com duas linhas. Certo? Apesar de estar dentro de uma única classe div com classe row. Por padrão, ele vai ter essa quebra de linha automática para você. Então vamos ver como é que a gente constrói um layout responsivo utilizando esses conceitos. Vamos lá. Então, pessoal, a ideia agora é construir esse layout, onde num dispositivo mobile, eu vou considerar que o mobile é o small, ele vai ser coluna, um elemento por linha. No tablet, eu vou considerar que é o médio, eu vou ter essa disposição, o header em uma linha, o content em uma linha,
Porém, agora eu tenho no final 2 blocos por linha, né? O sign-up e a feature, e 2 features. E no desktop, essa disposição, onde tem um header ocupando a linha toda. Veja agora aqui que as features vêm antes do sign-up do content, dividindo a tela em 3. Então, as 3 features vão aparecer juntas, com o sign-up e o content. Então, para ter conteúdo aqui, eu usei o Musum Y para gerar alguns parágrafos, certo? Então, acho muito melhor do que o Loren Y, o Musum Y. E aqui está o código que eu vou compartilhar para vocês. Então, basicamente, o que eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês, não é nada demais. Eu criei aqui as divs para cada um, certo? Vou colocar aqui para vocês verem fechado. Vou até colocar um ID aqui só para facilitar o entendimento de vocês. Então, vejam, eu tenho o header, o content, o sign-up e cada um das features. O header está de azul escuro, o content cinza, o sign-up é esse curtinho aqui azul claro, o amarelo é a feature 1, o verde é a feature 2 e o vermelho é a feature 3. Já incluí o Bootstrap e agora a ideia é criar o nosso layout responsivo. Então, para isso eu já vou dar um tab aqui, porque eu vou precisar criar uma div que vai inserir o nosso container. Então, vai ser o container normal, certo? Vou jogar esses caras aqui para dentro do container. Você já viu aqui que ele deu uma margem, ele já centralizou aqui e gerou uma margem ao lado. Agora eu preciso adicionar uma linha, né? Div class row. E agora vamos observar o nosso exemplo lá. Veja que o header sempre ocupa uma linha só. Certo? Então, para simplificar aqui o trabalho, eu vou colocar ele dentro dessa linha, que é a div dele. E agora eu tenho que configurar a coluna. Como ele vai ocupar sempre uma linha só, certo? O que eu vou fazer é determinar que ele vai ocupar sempre 12 colunas. Então, está aqui o meu header ocupando a coluna inteira. Ok, então, deixa eu finalizar, ver se está tudo certo aqui. Classe container. Perfeito. A div aqui. Perfeito. Então, aqui está aqui minha coluna com 12. Uma outra opção aqui é simplesmente não especificar. Como eu só tenho uma coluna nessa linha, ela vai ocupar 12 também. Então agora eu vou criar uma outra linha. Nem sempre, pessoal, é necessário criar uma outra linha, mas eu vou criar outra linha, vocês vão entender por quê. Mas para isso a gente vai voltar lá no nosso exemplo. Então veja agora que o content ele ocupa uma linha só, certo? A linha inteira em todos os desenhos, no mobile, no tablet e no desktop. Porém, tem uma coisa aqui diferente. Se você analisar, o content ocupa a segunda linha no mobile e no tablet, porém no desktop ele é a última. Então isso já tem uma coisa a se considerar. Olhando abaixo também, eu tenho um sign up, que por exemplo ocupa uma linha no mobile, mas no tablet ele divide o espaço com a feature, certo? E no desktop ele está numa linha só. E veja aqui as features no desktop, que elas estão todas numa mesma linha. Já no tablet não, e no mobile somente uma por linha.
Então, como esses elementos vão estar em algum momento na mesma linha, certo? Por exemplo, Synapse e as features, e uma das features. Então não tem jeito. Eu não consigo separá-los eles em linha, porque o CSS não vai mudar a disposição da onde os caras aparecem no meu HTML. Na verdade, eu vou ter que brincar com o grid system de forma que ele ora fiquem na mesma linha, ora fiquem na mesma linha, mas um abaixo do outro, mas sempre a mesma linha. Então aqui, na verdade, o que eu vou ter é que todos esses caras vão estar em uma única linha. E a gente vai ver como organizar isso agora. Então a primeira coisa que eu vou fazer é jogar todo mundo para dentro dessa linha. E vamos organizar aqui a indentação, tá certo. Então vamos lá. Primeira parte, vamos falar do content. O content aqui ocupa sempre a linha inteira, certo? Então vamos lá colocar para ele ocupar a linha inteira. E se é a linha inteira, normal, eu posso colocar aqui all 12. Perfeito. Vamos agora para o Synapse. No Synapse eu tenho o quê? Eu tenho que ele ocupa no mobile a linha inteira, no tablet metade de uma linha e no desktop a linha inteira. Então, isso resulta no que? Synapse call SM12, porque nos dispositivos pequenos eu quero que ele ocupe todo. No médio, call MD6, porque eu quero que ele ocupe apenas metade. E no grande, as 12 também. Okay? Agora, olhando para as features, são todas iguais. No small, a tela toda. No médio, metade. E no grande, 1/3. Então, vamos lá. Call SM12. Call MD6. E call LG 1/3, 4. Aqui eu vou copiar a mesma coisa para todos. E vamos ver o efeito aqui na hora de carregar. Então, primeiro eu vou mostrar o grande. Então, veja aqui o header, aqui o content, aqui o sign-up e as features. Talvez ainda não esteja o grande o suficiente. Deixa eu tirar o zoom. Agora sim, está grande o suficiente, agora está correto. Certo? Você pode ver aqui, ó, a quantidade de pixels 1300. Se eu chego lá para o medium, eu não vou lembrar de cabeça quanto é. Aqui ele já foi para o layout do meio, né? Content, quer dizer, header, content, sign-up e as features. E se eu for para o pequeno, coluna única. Tá vendo aqui, ó, ocupando 100%. Aqui eu já tenho a margem que é do small. Aqui é o extra small, ocupa 100% da largura. Médio, small, medium e large, certo? O que está faltando agora é só organizar a ordem, né? Deixa eu aumentar aqui de novo. Vou ter que tirar o zoom mais cedo ou mais tarde para mostrar o funcionamento. Mas para que vocês consigam ler, eu preciso dar o zoom. Acho que foi demais. Então, agora, o que é que está faltando? No grande, eu preciso trocar a ordem dos componentes, tá vendo? O sign-up e o content tem que vir depois das features. E não era isso que estava acontecendo. Então, vamos lá, de novo, tirar o zoom para vocês verem. Ó, as features estão embaixo. Na verdade, essas aqui tem que vir acima, logo abaixo do header. E tem que inverter o content
com o Synapse. Por sorte, o Bootstrap tem uma maneira bastante fácil de fazer isso. Então, basta aqui, eu vou olhar na linha que tem aqui. O content, basta dizer que eu quero order last. Só que eu posso combinar e dizer eu quero order last quando for o dispositivo grande. O Synapse, veja que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos aqui. Então eu quero que ele seja, quando for grande, order LG o quarto. O quinto é o content, né? Então ele vai estar médio acima. E agora aqui, tanto faz a ordem, mas eu vou colocar aqui order 1, order 2 e order 3, certo? Então, pessoal, o número de ordens não é infinito, certo? Vai até o 5 ou 6, não tenho certeza agora. Mas aqui já foi o suficiente para a gente. Agora eu vou tirar o zoom para que a gente ver se está funcionando. Então aqui ainda está no small, medium, header, content, Synapse e as features, como está pedindo aqui, header, content, Synapse e features. No small, voltando lá, coluna simples, header, content, Synapse e as features, header, content, Synapse e as features, e falta agora o último, large, header, feature, Synapse e content. Então, tá aí, a gente construiu o nosso layout responsivo de maneira bem simplificada, usando as funcionalidades do Bootstrap. Então, vou compartilhar esse código com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente vê na continuação dessa série com mais Bootstrap. Valeu e continue acompanhando os nossos vídeos.